Vamos falar agora das medidas de dispersão. Vamos começar com essas três medidas de dispersão, que é o mínimo, máximo e amplitude. O mínimo, como o nome já disse, se você tem um conjunto de dados, o mínimo vai te trazer o menor valor desse conjunto de dados. O máximo é o contrário do mínimo. Se você tem um conjunto de dados, o máximo vai trazer para você o maior valor do conjunto de dados. Já a amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. O que é importante ser ressaltado aqui, pessoal, é que quanto maior a amplitude total de um conjunto de dados, maior é a dispersão ou a variabilidade dos dados, dos valores. Já o contrário, quanto menor for essa amplitude, então significa que você tem uma menor dispersão dos dados. Para você calcular o máximo, mínimo e amplitude, você vai estar utilizando algumas funções básicas do R. Para calcular o mínimo, você vai utilizar o min. Para calcular o máximo, você vai estar utilizando o max. E para calcular a amplitude, já que ela é a diferença do máximo e do mínimo, basta você utilizar essas equações máximo e mínimo e você consegue calcular a amplitude. Vamos para o R, que eu vou estar explicando em detalhe como vocês fazem para calcular essas estatísticas. Pessoal, vamos aqui utilizar as funções de mínimo, máximo e também vamos entender como é que a gente faz para calcular a amplitude de um conjunto de dados. As funções de mínimo e máximo são funções que eu diria que são bem simples. A ideia do mínimo é de você estar retirando o menor valor de um conjunto de dados. Nesse caso aqui, veja que eu estou querendo o menor valor da variável tempo do dataset equality. E aí, se a gente executar aqui, ele vai trazer para a gente aqui essa função, o menor valor. A gente pode também dar uma olhada no dado e ver se essa realmente é o menor valor. Então, se a gente der uma olhada aqui, está aqui o 56, então acredito que o 56 é o menor valor. De forma semelhante, a gente tem o max, só que o max ele vai trazer para vocês o maior valor de um conjunto de dados. Rodamos aqui e aqui está o nosso maior valor. E como é que a gente vai para calcular a amplitude? A amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor. Então, para a gente calcular a amplitude, basta a gente pegar o máximo e subtrair do mínimo, e com isso a gente tem a amplitude desses dados. Então, a amplitude desses dados aqui, a gente obter aqui através dessa variável AT, é 41. Outra medida de dispersão muito conhecida e muito utilizada é o desvio padrão. Mas o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a medida que dá a ideia da dispersão dos dados, mas veja, em relação à média. Só que é importante ser ressaltado aqui que um valor alto para o desvio padrão indica que os valores observados tendem a estar distante da média, ou seja, eles tendem a estar mais espalhados, esses dados. Caso contrário, se o desvio padrão for relativamente pequeno, então os dados eles tendem a estar mais concentrados em torno da média. Só que para a gente calcular o desvio padrão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a variância. Então vamos lá, vamos entender como é que se calcula a variância. Para calcular a variância, a gente precisa executar esses 4 passos. Primeiro, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o desvio de cada observação em relação à média. Só que veja, essa média pode variar aí. Se você estiver trabalhando com um conjunto de dados amostral, então você vai estar utilizando a média da amostra, que é representada pelo x barra. Já se você estiver trabalhando com a média populacional, então você vai estar utilizando o min. Bom, uma vez que você realizou esse passo, depois você vai levar cada desvio ao quadrado, depois você vai somar os quadrados dos desvios e, por fim, você vai dividir o resultado por n-1. Aqui a gente tem as equações para você estar calculando a variância amostral. Veja que nesse caso aqui a gente tem um x barra e a variância populacional a gente utiliza o min. Uma vez que a gente calcular as variâncias, para calcular o desvio padrão é bem simples. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e é dada por essas expressões aqui. O R ele já tem essas funções implementadas, então se a gente quiser calcular a variância e o desvio padrão, basta a gente estar utilizando esses comandos, o var para a variância e o sd para o desvio padrão. Vamos ver um exemplinho no R. Para a gente calcular a variância e o desvio padrão, a gente utiliza essa função var e essa outra função sd. Bom, vamos lá. Para a gente estar calculando a variância da variável temp do dataset equality,
basta a gente estar utilizando essa função var, rodei aqui e aqui eu tenho minha variância. Para a gente calcular o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância, a gente vai estar utilizando essa função SD, rodei, está aqui o meu resultado. Mas o que é importante aqui é a gente entender o que é que significa esse desvio padrão. Então vamos dar uma olhada aqui na média. Que a gente tem a média dessa variável temp do datasetter quality. Mas o que isso significa? Isso significa que a maioria dos dados eles vão estar dentro de um intervalo que é de mais ou menos um desvio padrão da média das temperaturas. Vamos supor que a gente fez uma outra análise e coletou informações relacionadas à temperatura. Então, se a temperatura cair dentro desse intervalo, então significa que essas temperaturas são normais. Aqui, essa função aqui do cat, eu calculo esse intervalo para ficar mais fácil para a gente entender. Então, se a gente fizer uma outra pesquisa e calcular essas temperaturas e as temperaturas caírem dentro desse intervalo, então significa que essas temperaturas elas são digamos, normais. Mas se elas estiverem fora, não significa que elas não sejam temperaturas válidas, mas elas não são temperaturas tão comuns. É isso que o desvio padrão quer dizer. Além disso, é importante ser ressaltado aqui que quando a gente estiver estudando a parte da distribuição normal, vocês vão ver que se essa variável tempo aqui ela seguir uma distribuição normal, então significa que 70% dos valores relacionados à temperatura eles vão estar a um desvio padrão da média. Mas a gente vai estar vendo tudo isso em mais detalhes quando a gente estiver vendo um assunto relacionado a distribuições normais. Por fim, pessoal, tem um conjunto de exercícios aqui que eu recomendo que vocês façam. Esses exercícios não são complexos e eles são interessantes que vocês façam para que vocês possam garantir o entendimento do assunto que foi visto.